dele, sobre a história, sobre este chamado, sobre esta missão do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa mesmo conduzir este meio irmão de comunidade, que o Senhor possa mesmo abençoá-lo, Jesus, que o Senhor possa mesmo derramar todo o teu Espírito, todo o teu amor, Jesus, e que a Senhora Virgem de Pentecostes possa conduzir toda esta noite, cuidando de todos os detalhes, Pai. Por isso nós nos pedimos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pai Jesus, boa noite. Vocês estão bem? Certeza? Pela voz aí tá meio murcho. Vocês estão bem, povo de Deus? Sim? Dá um glória aí, bem alto aí. Dá um glória a Deus. Ah, então tá bem. Até o final a gente vai dar um glória maior, tá bom, gente? Irmãos, quero me apresentar. Meu nome é Adam, casado com a Tainara, temos por enquanto 2 filhos. Sou do grupo de oração São Vicente de Paulo, lá no Morro do Macaco, Cotia. Quem já passou por Cotia já viu o morro. Então é lá onde eu estou. Tá bom? Só chegar lá, eu estou lá. Atualmente estou na coordenação da renovação carismática da região Cotia. Por fim, faz parte de uma obra católica chamada Anjos. Amém? Povo de Deus, pega aí a sua Bíblia, por favor. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. O tema dessa noite é: o Senhor é o nosso amparo e o nosso refúgio. O Senhor é o nosso amparo e o nosso refúgio. 1 Pedro, capítulo, gente, 4, é isso mesmo? 5. A partir do versículo 5. Quem já achou, levanta a mão aí. Quem já achou? Quem não achou agora, levanta a mão. Quem está com vergonha aí? Levanta a mão, levanta a mão. Pior que levanta. Quem está com vergonha, levanta a mão. Pede ajuda do irmão do lado aí que ele te ajuda. Está lá no final da Bíblia, lá perto da carta de São Judas, perto de Apocalipse. Vamos lá, gente. A partir do versículo 5. Do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos, revesti-vos todos de humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Versículo 9. Resisti-lhe, firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. 10. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou para sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A Ele seja todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Povo de Deus, o tema proposto para essa noite é: o Senhor é nosso amparo e o nosso refúgio. Mas para nós nos aprofundarmos na temática e também no contexto da Sagrada Escritura,
é importante eu trazer algumas informações aqui complementares. Primeiro, Pedro, ao escrever a carta, ele escreve a uma comunidade de fiéis, ou seja, ele escreve para os jovens, nesses específicos versículos aos jovens, mas não aos jovens literalmente jovens. O inverso dos anciões, ou ao contrário dos anciões, seriam jovens, mas não aos anciões de idade, mas as lideranças da igreja. E quando ele trata aqui jovens, ele está lidando-se não aos leigos, ao povo de Deus, aos não sacerdotes, aos que não celebravam a Páscoa, aos que não celebravam a missa. Então, o primeiro ponto, é importante a gente observar isso. E também temos que entender para quem ele escreveu, além de simplesmente ao povo, mas também para a comunidade. Era uma comunidade na Ásia Menor, próximo à Turquia, e ele considerava aquele povo como os escolhidos, os eleitos de Deus. Não é à toa que o termo que ele utiliza até aos fiéis, aos eleitos. Então essa palavra, ela vem de encontro, de fato, àqueles que estão engajados na igreja ou estão se engajando. E espero que todos aqui estejam nesse caminho rumo à santidade. Mas se não estiver, fique tranquilo que hoje você vai entrar no eixo. Hoje você vai entrar no caminho rumo à santidade. Tenha fé que Deus vai operar na sua vida nesta noite, neste grupo de oração, em nome de Jesus. Observe, percebe-se que ele direciona de forma bem clara. E o primeiro ponto, ele deixa evidente que é necessário nos revestir de humildade. Nos revestir de humildade, sendo submissos aos anciões, ou seja, as direções da igreja. Porque Deus também resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Isso está em Provérbios. Inclusive ele fez correlação a esse versículo em específico. Irmãos, vejam que Pedro, a dar essa primeira direção, a dar essa direção como apóstolo de Cristo, a dar essa direção como ancião, como anjo da igreja, ele deixa muito claro e evidencia a virtude base de todas as outras virtudes. Ele evidencia e deixa como testemunho, literalmente testamento, através do seu testemunho, através da Sagrada Escritura, a base de todas as virtudes, a base da virtude dos santos. E essa primeira direção, ele deixa muito claro que é a humildade. E por que eu estou dando todo esse contexto? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, ele deixa também clara a necessidade da humildade ser a virtude base para nós termos um encontro, termos uma proximidade, uma intimidade, ou pelo menos avançarmos na vida espiritual, rumo à santidade, avançarmos nessa relação com Deus. Porque no Evangelho de São Lucas, o próprio Senhor diz que todo aquele que se exalta será o quê? Humilhado. E aquele que se humilha será o quê, gente? Exaltado. Então percebe-se que Pedro, ele não diz, o apóstolo santo, o bispo, o anjo da igreja, o primeiro papa, ele não indica simplesmente por indicar uma virtude, mas não, ele enfatiza a virtude das virtudes, ele enfatiza a necessidade de termos a virtude da humildade como base para todo o enredo de nossas vidas, como princípio de toda a história, como a base de toda a vida espiritual de qualquer santo. Então, sobre isso, ele expressa no versículo 6, eu gostaria que você olhasse aí novamente para o versículo 6, como ele deixa muito claro essa lógica espiritual, ele evidencia de forma muito clara e lógica essa lógica espiritual, pois ele diz que humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. O interessante é que essa correlação do grego de humildade com a humilhação e a palavra humildade do latim, ela tem uma relação muito próxima, porque aquele que se humilha,
aquele que se lança por terra. Não é à toa que a palavra humildade vem de humus, é proveniente do latim também, que significa justamente terra, aquilo que está embaixo. Então aquele que se humilha, aquele que inicialmente ou a princípio a humildade, ele se entrega e se oferta a estar embaixo. Mas interessante que ele não só fala estar embaixo, mas ele fala estar embaixo das mãos de Deus. Isso que acabou sendo mais exaltado ainda nesse versículo, além da própria virtude, é estar mas abaixo da mão de Deus. E veja que o interessante é que todos aqueles que se submeteram a essa realidade, se submeteram a estar abaixo das mãos de Deus, se submeteram a humilhar-se às mãos de Deus, eles tiveram um encontro especial com Deus, ou pelo menos tiveram uma grande graça alcançada, como a salvação, ou a própria salvação, ou uma cura. Veja, vamos lembrar um pouco o que diz a Sagrada Escritura. Jesus aproximar da casa da sogra de Pedro e encontra ela com febre. Amém, gente? Estava com febre? Sim ou não? Ou era dor de cabeça? Febre, né? E ela estava provavelmente deitada. É difícil ver alguém com febre em pé. Mas o interessante é que na palavra vem dizer que o Senhor, ao aproximar dela e ao curá-la, Jesus a pega pela mão e levanta. E da mesma forma aconteceu com um leproso. Em uma das suas pregações na Galileia, Jesus, ao pregar, após uma das pregações, aproxima um leproso diante dele, se ajoelha aos pés de Jesus, se ajoelha aos pés do Mestre, se ajoelha aos pés de nosso Deus e diz: eu quero ser curado. E o interessante é que a palavra vem afirmar que Jesus, ao olhar aquilo, ele reafirma, ele na verdade quer a reafirmação daquela pessoa, daquele leproso, e ele fala assim: eu creio, eu posso ser curado por ti. E diz o texto que Jesus estende as mãos para ele, toca nele com as mãos e o cura. Mas as mãos de Deus não param por aí. Também posso citar outros versículos, como por exemplo, quando o Senhor se aproxima na casa de um dos chefes da sinagoga, havia uma menina morta, e aquela menina estava sobre uma cama, ela estava morta, falecida. Inclusive quando o Senhor se aproxima daquela mulher, daquela menina, daquela jovem, ele diz que ela não estava morta, mas estava o que, gente? Dormindo. E quando ele fala isso, muitos deram risada dele, mas o interessante é que o Senhor, aproximado daquela jovem, ele pronuncia Talita Cum, ele se aproxima dela e pronuncia de forma muito clara para aquela menina se levantar. E quando ele toca e ordena aquela menina, as mãos de Deus faz com que ela se levante. Veja, e eu tenho que ser muito claro nisso. Inclusive eu lanço até uma pergunta a vocês: será que o Senhor que pôde tirar a febre da sogra de Pedro, não poderia tirar a febre que atormenta a tua alma? Será que o Senhor que tocou aquele tocou aquele leproso, após uma de suas pregações da Galileia, Ele não poderia tocar na tua carne viciosa, na tua carne gulosa do pecado, a tua carne cheia de lepra espiritual, e não pode, com as mãos dele, curar a sua vida, curar os seus vícios? Será que o Senhor que tocou aquela menina que estava morta, será que o nosso Deus Jesus Cristo não pode tocar nós que entramos nesta igreja, entramos neste local, também como mortos espiritualmente? Eu pergunto a vocês, será que o nosso Deus não pode tocar a sua vida e te transformar em uma nova pessoa? Será que o Senhor não tem poder? Pode curar tantos, mas não pode curar a sua vida, os seus problemas, suas fraquezas, te tornar um santo? Eu te digo, o Senhor pode, e Ele vai fazer se você abrir o seu coração. Entenda, a palavra é muito clara: aqueles que estão abaixo das mãos de Deus, aqueles que estão abaixo da mão do Senhor, o Senhor pode exaltar sim, porque aqueles que estão abaixo, aqueles que estão abaixo das mãos estão se humilhando diante do Senhor. Aqueles que estão abaixo das mãos de Deus estão se entregando. Mas não para aí a direção espiritual.
Nosso Papa, o primeiro Papa, São Pedro, ele deixa claro também no versículo 9, para que os jovens, ou leigos, o povo da igreja, pudesse se revestir. Olha o que diz no versículo 9: revestir-lhes, resistir-lhes, firme na fé. Resistir, e resistir, irmãos, é se não aguentar firme, é se não você manter-se firme no propósito. Inclusive ele utiliza uma das virtudes teologais, a fé, logo em seguida. É na fé, é resistir na fé. E ele complementa no versículo dizendo bem assim: sabendo que da mesma espécie de sofrimento que passamos, também muitos do mundo passam. Sabendo que muitos do mundo passam, talvez o sofrimento que eu e vocês temos passado, temos ousado se aproximar de Deus, temos ousado se aproximar do Senhor e dizer para o Senhor que tais sofrimentos somente têm acontecido conosco. Não, a palavra deixa muito claro: os sofrimentos que você tem passado por Cristo, pela fé, não é só você, muitos têm passado. Mas resistir, jovens, resistir na fé. Resista, porque o mundo passa. Satanás, ele vem sim com as suas artimanhas, suas ferramentas para nos destruir, mas aqueles que estão firmes na rocha, aqueles que estão firmes no propósito, eles sim, nós, se nós estivermos firmes, nós nos submeteremos às mãos de Deus, não às mãos do mundo. Resistir-lhes, diz São Pedro, resistir-lhes, porque aqueles que confiam em Deus, aqueles que se submetem a Deus, tudo terá. Ele complementa ainda no versículo 9, dizendo que é necessário confiarmos, é necessário nos ofertarmos, porque mesmo as nossas preocupações, as nossas dores, e presta muita atenção no que eu vou te falar, mesmo as suas dores que você tem carregado, mesmo as preocupações que você tem carregado, o nosso Deus continua cuidando da gente. Mesmo com aquilo que tem atormentado a sua e a minha vida, seja nas questões espirituais, seja nas questões financeiras, familiares, nas amizades, nas relações da igreja, nas relações sociais, não sei o que te tem preocupado, mas a palavra deixa muito claro: confia em mim. Aqui diz o Senhor: confia em mim, pois eu estou cuidando de vós. O Senhor cuida de nossas preocupações, o Senhor cuida de nós, e mesmo que os sofrimentos venham, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso amparo. Irmãos, temos que estar submetidos às mãos de Deus, abaixo das mãos do Senhor. Sabe o sofrimento que você tem passado pela espera, pela longa espera? Sabe esse sofrimento que tem machucado o seu coração? Eu te digo de antemão, confie em Deus. Sabe a dor da indecisão da sua vocação, jovem? Sabe o sofrimento que você tem passado pelas indecisões que você tem carregado no seu coração? Entrega nas mãos de Deus, porque Deus tudo fará. Sabe essas dores, os sofrimentos, os tormentos que você tem passado e a causa, muitas desses tormentos são os seus familiares? Sabe esses tormentos que você passa, que um dia eu passei com um grande, na verdade, isso serve até como testemunho, antes eram grandes tormentos que eu passava por causa de minha família, hoje é uma relação de aprendi a conviver com aprendi a superar. Eu te digo, esses tormentos vão passar, porque se você entregar nas mãos de Deus, ofertar, Ele tudo estará cuidando, irmãos. Deus é capaz de cuidar de tudo. Aqueles que submetem as mãos de Deus, o Senhor cuida de tudo. E eu até antecipo, sabe a sua fraqueza? Aquilo que você tem carregado e que tem destruído talvez os seus passos, os seus sonhos, os seus planos, e digo até além, destruído os planos de Deus para a sua vida. Essas fraquezas espirituais, as imperfeições, os pecados, as tormentas da alma, como diz São João da Cruz, as tormentas da alma que afetam primeiro as aparências, as coisas exteriores, os sentidos, e depois vem para
para as experiências interiores, aquilo que te atormenta, as fraquezas da sua alma, deposite nas mãos poderosas de Deus, porque Deus tudo fará. Irmãos, isso é uma palavra de certeza. Como a Stephanie ministrava aqui, não é um clichê, é uma palavra de certeza. Aqueles que se entregam, se ofertam nas mãos de Deus, Deus opera tudo. Não precisamos de mais nada a não ser o próprio Deus. Agora só nos basta nos humilharmos, nos ofertarmos às mãos do Senhor, porque as mãos do oleiro Ele pode modelar, as mãos do ourives Ele pode moldar, as mãos de nosso Deus pode transformar. Entenda, aonde, não importa onde esteja ou como você esteja, se dar-se às mãos de Deus, se dar-se a Deus, Deus tudo pode operar. O interessante é que nos acontece muitas vezes que, ao escutar que Deus opera, isso já aconteceu comigo, eu abro meu coração para vocês. Existem certas preocupações que carregamos, que as preocupações nos atrapalham em muitas coisas. Às vezes as coisas mais simples, eu digo as preocupações mais simples, pequenas, podem até estragar até o nosso dia, nossa semana, nosso mês. Até usamos alguns espécie de jargões, algumas frases aí, já bem aleatórias, que diz que começamos talvez um ano com o pé esquerdo, né? Ou talvez o dia não começou tão bem como esperávamos. Mas eu digo que mesmo que essas tormentas venham ao nosso encontro, mesmo que você escute aqui nesta noite que Deus pode operar e você não esteja vendo, é necessário que você entregue-se a Deus, entregue-se toda a sua vida e todos os seus planos nas mãos de Deus, porque muitas das vezes aquilo que não acontece conosco como esperávamos, como sonhamos, é porque talvez Deus tenha algo muito melhor, ou digo, não só melhor, mas que agrade o coração do Mestre, e que assim nos fará mais feliz do que esperávamos com os nossos planos. Talvez você tenha sonhado, tenha planejado tantas coisas, mas tais preocupações têm atrapalhado esses planos. Entenda, talvez seja Deus permitindo com que a rota seja recalculada. Acontece que muitas das vezes nós pegamos estradas erradas, como aqui eu peguei para acessar essa rua. Mas o interessante é que da mesma forma que o GPS recalcula a nossa rota, Deus também pode recalcular a sua rota. Talvez nós trilhamos caminhos tortos, talvez nós trilhamos caminhos errados, mas Deus talvez esteja permitindo com que isso aconteça para Ele recalcular a sua rota, para que você aprenda, cresça, e quem sabe, se não, em um tempo curto ou longo, não importa, mas você alcance o coração dEle, você alcance o altar de Deus, você alcance a santidade, a salvação que o Senhor tem planejado para você. Eu não sei como você chegou aqui, mas o fato é que, independente do que tem se passado, entregue nas mãos de Deus, que Deus tudo fará. Uma das direções que me trouxeram referente à pregação se encontra no Salmo 32. Entre todos os versículos, um dos versículos me chamou muita atenção, que é o versículo 15, que só reafirma que Deus conhece os nossos corações. Só reafirma que Deus conhece os nossos corações, pois no texto diz que Ele formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Irmãos, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe as histórias, as mentiras, as imperfeições, aquilo que você carrega, os méritos, as graças, mas também aquilo que foi de erro, aquilo que foi imperfeito. Deus sabe a realidade da sua vida. Deus sabe realmente quem é o Gabriel, quem é o João, quem é a Lara, quem é o Luiz. Deus sabe quem é cada um, porque Deus não olha as aparências, como diz no livro de Samuel. Deus não vê as aparências, Deus não vê as coisas externas, Ele vê aquilo que está interno. Deus vê o coração, e o que Deus está vendo para mim, com vocês, o que Deus está vendo em nós, é os nossos corações, a verdade que escondemos por trás dos panos. Ou será que as vestes que você tem revestido a sua vida, e digo muitas das vezes vestes
hipócritas, vestes falsas, vestes fakes, essas vestes sujas, que com a aparência de beleza, você translada aí por aí, aparentemente sendo um bom garoto, um bom jovem, uma boa mulher, um bom homem. Eu te digo, não importa as aparências que você venha carregando ou venha transladando por aí, passeando por aí, porque Deus conhece o seu coração, independente de como você esteja. Deus sabe a realidade que você tem passado, Deus sabe os sofrimentos que você tem vivido, e Deus sabe o que você tem semeado para a sua história. O que Deus quer dar para nós nessa noite, irmãos, não são vestes sujas, não são vestes imundas, não são máscaras. Deus quer dar vestes de santidade, Deus quer dar vestes novas, Deus quer dar vestes brancas, Deus quer dar vestes de santos e justos, Deus quer te fazer santo. Veja, da mesma forma no livro de Eclesiástico, no capítulo 7, também uma das direções que foi dado pelo núcleo do grupo de oração, também evidencia muito bem isso que eu estou falando, pois diz que não te justifiques, olha, presta bem minha atenção, não justifique-se diante de Deus, pois Ele conhece o fundo de nossos corações. Não adianta a gente ficar se justificando, não adianta a gente ficar inventando história, não adianta, Deus conhece o fundo dos nossos corações, Deus sabe as mazelas que você tem carregado com a sua vida, Deus sabe as falsas promessas que você fez para Ele, e o engraçado é que mesmo Deus sabendo disso tudo, Ele continua ainda nos amando. Engraçado, mesmo nós fazendo todas essas ladainhas mentirosas, essas preocupações que nos atormentam, muitas das vezes causadas por nós mesmos. E o interessante é a gente entender que existem cruzes que vêm ao nosso encontro, porque são permissões divinas. Existem cruzes que vêm ao nosso encontro por nossas permissões. Você quer saber se a cruz que você tem passado de fato é a cruz que Deus permitiu para que você fosse uma pessoa melhor? Olha para Cristo, Ele não escolheu estar lá. Agora, às vezes as cruzes que nós passamos é porque nós escolhemos elas. E existe uma diferença muito grande aí. Se você sair daqui e for atropelado e perder as pernas, ficar paralítico, amém, cruzes permitidas. Agora, os pecados que você tem carregado, tem te levado para o fundo do inferno, é você que carregou essa cruz, você que chamou ela. É diferente. Existe uma coisa, outra coisa, não falam assim? Percebe-se que a palavra ela é clara. Deus conhece o fundo dos nossos. Olha para o teu irmão do lado aí, fala bem assim: está na hora de tirar a máscara. Está na hora. Estou falando em vários sentidos, viu, gente? Quem quer tirar a máscara aí? Levanta a mão aí. Todo mundo quer tirar a máscara, né? Mas Deus quer tirar a máscara da sua cara, da sua falsidade, da tua alma. Deus quer te tornar um novo homem, Deus quer te tornar uma nova mulher. O que adianta essa máscara? É até bom essa máscara da Covid, sabe por quê? Consegue tampar um pouquinho a falsidade da gente, as impurezas, as faltas de modéstia. Muita mulher aí, por exemplo, está precisando usar máscara no corpo inteiro. Gente, vamos poupar um pouco o coração de Deus, porque o tema dessa noite era qual? O Senhor é nosso amparo e nosso refúgio. Mas não sei se vocês já assistiram algum filme que tem relação que correlaciona náufrago, navios, etc. A pessoa se perde no mar. Já assistiu algum filme assim, tipo Titanic? Vou dizer uma coisa para vocês: uma pessoa que se perde no meio do mar, ela tem saída? Não. No mínimo que ela precisaria é de uma bússola para saber qual a direção que ela poderia tomar. Se é para o norte, para o sul, para o leste, oeste. O interessante é que, mesmo que nos percamos nessa vida, mesmo que estejamos numa situação parecida como essa, de perda total, de possivelmente perda total, quando nós menos percebermos,
o nosso Senhor Jesus Cristo estará andando sobre as águas para nos buscar, irmãos. Pode acontecer de nós estarmos numa situação de total desleixo com a vida espiritual. Pode acontecer de estarmos numa situação de distanciamento. Eu não digo social, distanciamento espiritual. Porque o grupo de oração ele tem uma finalidade, minha gente. Não sei se vocês lembram, mas é aproximar o povo de Deus com aquele que criou. A criação com o Criador, amém? Amém? Ou vocês vieram para o grupo de oração para se encontrar com outro? Porque eu vou para o meu grupo de oração para se encontrar com Deus. Mesmo que estejamos em situações parecidas como essas, o impossível Deus pode realizar. O impossível Deus pode operar. E quando dizemos que o Senhor é o nosso amparo, o nosso refúgio, irmãos, primeiro nós temos que entender com a entonação do texto, com a entonação do tema, porque o Senhor é o nosso refúgio, o nosso amparo, é o refúgio, o amparo daqueles que estão com Ele. O Senhor resgata os perdidos, sim ou não? Mas primeiro, para ser resgatado, o resgatante, aquele que na verdade precisa do resgate, ele precisa querer ser resgatado. Aí sim o Senhor vai ser o refúgio, aí sim o Senhor vai ser o amparo. Aí sim o Senhor vai ser o seu amparo, o Senhor vai ser o seu refúgio, se você se permitir Deus te resgatar, Deus te ter pela mão, Deus te ter por perto, porque Deus só resgata, o Senhor só ampara, o Senhor só traz para perto daqueles que querem estar perto dEle. Está na hora de você se decidir fielmente a Deus. Está na hora de você se permitir ser resgatado pelo Senhor, para aí sim o seu coração clamar: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é meu amparo. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu amparo. Porque um coração que entendeu, o coração que entendeu realmente a necessidade da alma, o coração que entendeu o sentido da própria vida, que é estar em Deus, faz sentido dizer que o Senhor é meu refúgio, o Senhor é meu amparo. Se você que chegou aqui neste grupo de oração, talvez somente pronunciando que o Senhor é o refúgio, o amparo da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: humilhe-se diante de Deus, entregue-se diante do Senhor, porque Ele pode te resgatar, não importa onde estejas, não importa como estejas, o Senhor pode te trazer para perto, o Senhor pode te trazer, te dar uma nova vida, uma nova veste, uma nova história. Não sei como você chegou, como você está, mas uma coisa eu tenho certeza, que a metodologia de Deus é diferente da metodologia do homem. Deus pega os piores e transforma nos santos. Deus pega os desacreditados e transforma nos acreditados. Deus pode nos pegar, Deus pode nos trazer para perto e nos tornar homens e mulheres novas para Ele, aleluia. Deus pode te fazer uma pessoa nova, basta você querer, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso amparo, e Ele há de nos resgatar. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele não te criou, presta bem atenção, minha gente, Deus não nos criou para ficar desamparado, não. Ele nos criou para ter amparo e com amor nos levar para o céu. Eu digo levar para o céu não, porque o céu é limitado. O céu, os astronautas já foram lá e viram que Deus não estava lá, não. Na verdade, Deus nos criou para o céu não, Deus nos criou para o paraíso. Deus nos criou para o convívio dos eleitos. Deus nos criou para o seio da igreja. Deus nos criou para estar entre os santos, estar próximo de Deus, o leão de Judá. O Senhor nos criou para Ele, para o Yahvé, para o Senhor dos senhores. Deus te criou para Ele. Agora nos basta decidirmos por Ele. Agora nos basta nos permitirmos. Está na hora de você que está caído,
Está na hora de você que está caído, como aquele leproso que esteve aos pés do Senhor, se levantar. Está na hora, porque você tem agora as mãos de Deus estendidas. Está na hora de você levantar da situação que você está, porque as mãos do Senhor estão estendidas para nós. Porque as mãos do Senhor estão estendidas para nós. Está na hora também de você que há tanto tempo tem feito voos baixos. Você que tanto tempo tem vivido a mesmice na vida espiritual. Você parou. Você não reza mais como poderia rezar. Sempre aquela mesma coisinha. Sempre aquele negocinho. Aqueles voos baixos. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que você decole. Deus não quer mais voos baixos não. Deus quer voos altos. Deus quer fazer com que você voe para os lugares mais altos possíveis. Deus quer te levar para o céu, para o paraíso, irmãos. Então não importa como você esteja, não importa se os seus voos na vida espiritual têm sido baixos, o Senhor quer decolar a tua alma rumo ao paraíso, irmãos. E o Senhor está preparando isso. O Senhor está preparando isso. Entregue-se a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Convido você a ficar de pé, para eu terminar, relacionando mais uma palavra, que vai nos nortear na oração. Olha aqui para mim. Você que precisa de óculos, eu trouxe, tenta olhar para mim então. Olha aqui para mim. Vocês conhecem muito bem essa passagem. O Senhor, depois de um dia todo pregando, depois de um dia todo evangelizando, um dia todo falando do próprio Pai, Ele entra numa barca, e ao entrar na barca, Ele adormece na polpa da barca, mas de repente uma tempestade começa a vir sobre a barca, e os discípulos começaram a ficar assustados, desesperados, atemorizados, e diz a palavra que eles foram acordar Jesus, que estava o que, irmãos? Estava fazendo o que, gente? Vocês estão dormindo, gente? Jesus estava fazendo o que na barca, gente? Dormindo. Estava dormindo. Muitas das vezes nós estamos nessa situação dos discípulos. Nós achamos que o Senhor está dormindo, não está escutando a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês nunca repararam na palavra. Mas antes na barca, a polpa da barca era onde ficava o controle do barco. E Jesus estava exatamente no lugar do controle do barco. Às vezes achamos que Deus não está nos escutando, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da sua vida. Talvez você esteja passando situações terríveis na sua alma, na sua vida espiritual, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Não sei onde você tem passado, mas o fato é que Deus está no controle de tudo, inclusive nossas vidas. Agora somos nós que entregarmos a Ele, porque Deus pode fazer tudo. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível, e Deus pode sim, e Ele há de fazer na minha e na sua vida, se nós entregarmos o coração a Ele. Aleluia. Permita que Deus controle a sua vida. Permita que Deus controle a sua vida. E como uma criança que vai ao colo do pai, de uma mãe, convido você a entregar-se no colo do papai. No colo do papai, Deus. Talvez você há tempos não tenha dito isso, mas feche os teus olhos. Repita assim comigo: papai. Repita com fé: papai. Tem sido difícil. Tem sido difícil. Mas eu estou aqui. Me segura. Me tem na mão. Me traz tão perto. Meus irmãos, agora se lança no colo do Pai. Com teus olhos fechados e o coração aberto.
Se entrega ao coração deste Pai, que quer tê-lo como filho, não somente como filho, mas como aquele querido e amado. O Senhor está no controle de tudo. Nosso